Vou tentar falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Estou falando tentar porque esses dias não têm sido dias fáceis e eu quero me entregar totalmente ao Espírito Santo agora, porque eu quero que Ele fale aquilo que está no coração dEle, não no meu. Mas eu pedi muito a Deus por essa palavra. Eu estava falando para a pastora agora à tarde, eu estava orando por este culto, e eu sei que muitas pessoas vieram buscar algo aqui essa noite, e nós vamos encontrar em nome de Jesus. Deus tem resposta para nós, e eu estou falando isso porque quando a gente abre a palavra de Deus, ela é resposta para aquilo que nós estamos necessitando. E eu vou tentar fazer exatamente aquilo que Deus me falou nessa manhã, desde ontem pela manhã, hoje pela manhã novamente, e eu vou tentar me ater à palavra, mas eu quero te pedir que você desligue um pouco agora. Eu tenho estudado muito, irmãos, sobre esse papel que a igreja está tendo nesses últimos dias, porque eu estou vendo que Deus está falando conosco, e eu não posso deixar, eu não vou me eximir daquele rebanho que Deus me deu, que Deus me trouxe para cuidar, de falar as verdades que tem que ser dita, e de dar os recados que Deus, a palavra que Deus tem. Mas também eu vejo que nós precisamos de mais cuidado e mais zelo com a palavra de Deus. Eu quero começar hoje, antes de tudo, hoje, eu quero passar um pouquinho da experiência que eu tive essa semana. E eu não estou aqui, eu me segurei realmente para não falar o que eu ia falar, mas não foi isso que está no meu espírito. Eu tive o privilégio de participar de uma reunião administrativa do município, e eu pude participar ali. Depois eu andei naquele local que eu estava, eu chorei aos pés de Jesus, porque tudo aquilo que eu sonho para a igreja, eu vi naquele lugar, né? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, mas por que não acontece isso na igreja? Nós fazemos para homem, mas nós não temos a capacidade de fazer para o reino. Nós nunca tivemos tempo, mas nós temos tempo para fazer para os outros, para as outras pessoas. E é óbvio, eu participo disso, eu estou falando porque eu me incluo, eu vou lá, ajudo. Mas eu queria chamar a sua atenção para isso. Por que que nós não fazemos isso para o reino? O reino está carente. Mas quanto eu trabalhei hoje? Quanto eu trabalhei para estar no culto hoje? Quantas pessoas necessitavam de uma palavra minha para estar aqui no culto? Quantas pessoas necessitavam de uma palavra de incentivo, de um convite meu para estar no culto hoje? E eu não vim dar uma palavra de exortação, muito pelo contrário, eu vou dar uma palavra de ânimo, mas eu queria que nós refletíssemos isso, porque o reino está precisando. Eu estou montando aqui na igreja uma biblioteca. Depois, se você quiser, ao final do culto, vá no escritório aqui da igreja, vê. Nós estamos investindo daquilo que vai trazer edificação para a igreja, porque eu sei que eu preciso ter um posicionamento muito certo, muito sério, diante de tudo aquilo que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Se você não sabe, provavelmente o anticristo vai ser anunciado agora entre 2 anos, 2 anos e meio, nós vamos anunciar o anticristo. Nós já temos alguma linha de pensamento de quem é, mas isso não é o assunto hoje. Mas são coisas que estão acontecendo dentro do processo dos finais dos tempos. E eu e você, nós estamos preparados para o final do tempo? Hoje eu estava vendo aqui de manhã, eu estava ministrando a escola bíblica dominical, um assunto importante. Hoje nós começamos o 1º capítulo de Apocalipse. Nós já fizemos umas 10 aulas avulsas para chegar no 1º livro de Apocalipse. E se tem um versículo que me chama a atenção no livro de Apocalipse, eu quero fazer você apaixonar em Deus, fazer você apaixonar em ler a Bíblia, fazer você apaixonar naquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dia de milagres, dia de
do sobrenatural de Deus, mas é necessário que a igreja acorde naquilo que ela precisa fazer. Olha o que diz esse versículo da palavra de Deus, diz assim: abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. E olha o que ele diz: e guarda estas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando eu leio um versículo desse aqui, eu fico assustado, porque eu não sei se eu tenho tempo amanhã para pedir perdão, eu não sei se eu tenho tempo para decidir vir à igreja no próximo domingo, eu não sei se eu tenho tempo para decidir para batizar no próximo domingo, eu não sei, porque a Bíblia, quando João recebe essa revelação, nós cremos que foi João, e na realidade ele que recebeu a revelação, mas nós cremos também que ele escreveu o livro. Quando nós lemos e lemos aqui que está falando assim, está escrito porque o tempo está próximo. Isso aqui foi na época de João, provavelmente no ano 90, ali depois da morte e da ressurreição de Cristo. E eu queria que você começasse a entender e despertasse no seu coração. Hoje pela manhã eu queria que você estivesse aqui, né? Talvez você não tenha assim, fala, pastor, mas levantar cedo, né? E tudo, quanto você levanta cedo para os outros, nem para você mesmo, e você não pode levantar cedo no domingo, porque por Cristo quer dizer. Porque eu quero aqui, essa noite, eu quero levar você a uma reflexão muito forte, o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Por que você converteu? O que você faz depois de convertido? É um momento muito sério disso que nós estamos falando, é um momento muito sério, eu quero que você entenda isso. Entendeu? Eu quero que você entenda, porque é necessário você entender o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não estamos brincando, eu estou conversando com os meus filhos todos os dias, e o Ricardo filho, eu converso muito com ele, porque a Ana é muito mais ativa em casa do que ele, e eu converso com ele e falo assim, olha, hoje eu não sei se eles trouxeram, mas eu falei assim, uma coisa que vocês têm que aprender, é que nós precisamos, quando você vai à igreja, você precisa levar a Bíblia, você precisa levar a Bíblia, você precisa abrir a Bíblia, você precisa ler, porque isso aqui é alimento. Então essa uma hora ou meia hora, uma hora que quase que nós estamos aqui, nós estamos alimentando da verdade. E se tem uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é alimentar da verdade. Tem sido fácil? Não. Tenho tido lutas? Tenho. Mas uma coisa eu não tiro os olhos da cruz, porque eu sei que lá a minha esperança, lá a fé, lá há esperança para esse momento que nós estamos vivendo. E é nesse foco que eu queria falar com você aqui essa noite, é nessa verdade que eu queria falar aqui. Eu vou ler um versículo que talvez você, talvez igual eu, leio, esse ano eu já li a Bíblia, já falei aqui, eu estou na sexta leitura, eu acho, da Bíblia esse ano, já me perdi um pouco, e eu li esse versículo, e não vi a ênfase que eu vou dar nesse versículo hoje, mas eu queria falar com você, porque Deus me revelou algo muito profundo aqui, com muitas pessoas que estão aqui, porque na hora que eu estava estudando, eu lembrava, está passando por isso, fulano está passando por isso, né, porque nós já compartilhamos, e eu quero trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, mas uma palavra de muito compromisso e muita responsabilidade minha e sua perante o reino. Eu não sei se vocês estão sabendo, se você quiser depois você me pede no particular, eu tenho 3 cartas que o pastor José está escrevendo sobre o final da dispensação da graça. Nós precisamos entender isso, porque há 3 evangelhos, evangelho eterno, evangelho do reino, evangelho da graça, e nós estamos no fim da dispensação da graça. Por quê? Porque tudo está caminhando para o fim, e nós estamos ouvindo domingo após domingo, a televisão, ou quem assiste televisão anunciando catástrofe, e agora esse vírus hoje, eu vi uma postagem de uma pessoa que estava internado lá no hospital, e ele mandou um áudio para a cidade toda, não sei quantas pessoas ouviram esse áudio, e ele disse assim, o que me chamou a atenção, ele falou, gente, eu fui acometido no início desse mês, e eu quero que vocês respeitem esse vírus. Eu entendi o que ele estava falando, mas eu peguei aquela palavra para mim, eu entendi muito mais o seguinte, não tem saída,
A única saída é para aqueles que têm a esperança em Jesus Cristo. Hoje eu estava estudando aqui o que significa Apocalipse. Aí você pega a palavra apo e calipse. Você pega apo significa tirar, calipse significa véu. Então, ou seja, o véu foi rasgado, tiraram o véu. Por quê? Porque nós estamos precisando, e Jesus já fez isso. Nós temos livre acesso ao céu. Mas olha o texto, abre a sua Bíblia e eu vou começar a pregar agora. Abre a sua Bíblia em João 13, 7. João 13, 7. É muito importante o que nós vamos falar aqui agora. Respondeu Jesus e disse-lhes: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Eu não sei quantos já passaram por uma situação assim. E eu queria falar algo aqui para você, que é o que eu estou caminhando. Eu estou caminhando exatamente nisso. E eu queria dizer para você, e é muito sério o que eu vou dizer aqui, mesmo sem entender, só existe um caminho: Cristo. Mesmo sem entender, só existe um caminho: Jesus. Hoje você não sabe. Sabe o que eu escutei um pastor falar hoje? Quando eu perdi minha filha há 10 anos atrás, ele falando: eu jamais vi uma pessoa ganhar tantas almas morta. Eu nunca vi uma pessoa ganhar tantas almas morta como ela. Sabe por quê? Porque mesmo sem entender, Deus tem os seus desígnios e propósitos. É muito forte o que eu vou falar, porque assim, eu estou apaixonado em Deus, estou apaixonado, se você me perguntar, eu estou apaixonado nesse ministério, eu estou apaixonado naquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu estou apaixonado naquilo que Deus está tratando a minha família, está tratando o meu caráter, está forjando o meu caráter, está forjando o caráter dos meus filhos. Essa noite eu quero que o Espírito Santo fale, e eu quero também que Ele revele o cuidado que o Deus Todo-Poderoso, que o Pai tem conosco, e Ele tem mesmo quando nós não entendemos, Ele está cuidando de mim e de você. Eu sei que Deus tem algo para falar com você aqui essa noite, e eu não quero que você perca essa visão. Você tem que ter uma visão ampla do que está acontecendo na sua vida, na minha vida. Nós precisamos ter essa visão, porque esse momento que você está passando é um momento que Deus te escolheu, é um momento que Deus escolheu para tratar exatamente a sua vida. É muito difícil compreender a palavra quando nós estudamos a palavra de Deus superficialmente. Você está vendo o versículo que Jesus mesmo diz assim: olha, você não entende hoje, mas mais tarde, mais depois, mais lá na frente você vai entender que tudo que eu fiz foi por amar você. Eu quero te dizer o quanto Deus ama você, o quanto Deus tem um carinho especial por você. Agora, se você não tem essa visão ampla do que está acontecendo com você, como é que você vai sobreviver a tudo isso que você está passando? Então volte, a minha palavra para você essa noite, volte para a Bíblia e comece a meditar nessa palavra, até que o Espírito Santo traga a revelação dentro do teu espírito. Talvez você ainda não começou, e eu espero que você se acalme, porque tudo parece, presta atenção, porque você pode olhar para mim e dizer: pastor, é porque o senhor não conhece o meu problema, o senhor não sabe a situação que eu estou passando, o senhor não sabe a doença que eu estou, o senhor não sabe o problema do meu casamento, o senhor não sabe que eu perdi o emprego, o senhor não sabe que a minha empresa faliu. Mas eu vou te dizer, parece que tudo está saindo do controle. Sabe o que eu enxergo? Quando tudo isso acontece, é muito bom. Porque só as coisas saindo do nosso controle,
e aí elas vão entrar no controle daquele Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra, daquele que disse: haja luz, e houve luz, daquele que disse: separe as águas da terra seca, e as águas se separaram. Enquanto você estiver dirigindo o seu barco, enquanto você estiver tomando conta do seu barco, nunca você vai experimentar o sobrenatural do Todo-Poderoso, mesmo sem entender. Eu estou passando isso, irmãos, você que não sabe, eu não estou entendendo, eu não sei por que está acontecendo, eu não sei por que exatamente na hora que parece que estava bom para mim, as coisas estão fugindo, as coisas estão vazando entre meio os dedos. Sabe por quê? Porque eu não tenho controle absolutamente de nada. O que eu não consegui entender ainda foi que as coisas têm que estar no controle total e absoluto de Deus. Sabe, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração aqui nesse ministério, por isso que quando Deus me deu esse nome, quando Deus nos colocou esse nome, Getsemane, significa fábrica do óleo, porque você só tem jeito de produzir unção se você estiver voltado na palavra do Senhor. Não tem como você produzir azeite sem estar alinhado com a palavra do Senhor. Deixa eu falar para você, você acha que Deus é limitado igual a eu e você? Você está errado. Deus é um Deus que não existe limite para aqueles que seguem e obedecem o seu caminho, a sua direção. Você pode até olhar para você mesmo e perceber o quanto Deus lhe ama, o quanto Deus tem preservado a sua vida, o quanto Deus tem trazido a sua vida, Deus tem cuidado, Deus tem zelado de você. O que eu quero dizer para você, igreja, é que Deus está no controle. E eu vou te dizer algo muito mais profundo ainda. Deus não precisa que você esteja no controle. Deus está no controle. Na verdade, nós não precisamos saber de nada em relação ao que está acontecendo. Eu e você não somos questionadores, eu pelo menos o sou. Por que, Deus? Por que está acontecendo isso? O porquê só acontece comigo, ó céus, ó terra? Tem tanta gente para acontecer, mas parece que cai tudo sobre a minha cabeça. Por que não escolheu o fulano? Por que não, o fulano nem buscar a Deus busca? O fulano nem ir na igreja não vai? Eu que estou todo domingo na igreja, toda quarta-feira na reunião de oração, toda quinta-feira no culto de libertação, todo sábado no culto dos jovens. Olha o que está acontecendo comigo. E a resposta de Deus para você essa noite: eu tenho controle, você não. Mais tarde, lembra do que está escrito? Mais tarde você entenderá. Certo evangelista africano diz assim: minha vida é como uma bola quicando no assoalho. Eu não sei se você vai sentir o que eu senti. Sabe aquela bola quicando no assoalho? Algumas vezes o diabo empurra essa bola lá para baixo e você desce. Não é da sua vontade, mas o diabo te oprime, o diabo te obriga, o diabo cria situações. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que você precisa entender. Mas exatamente quando ela está na parte mais baixa, quando você está mais arrasado, quando você parece que tudo se esvaiu, tudo está dando errado, só tem um que vai lhe encontrar. E esse alguém se chama Jesus. Jesus é aquele que está lá. E eu vou te falar mais algo ainda que é extraordinário. Ele lança você para um lugar mais alto do que você estava antes. E você, porque a palavra de Deus diz que Ele tem infinitamente mais do que você está pensando, do que você está pedindo.
E aí ele te pega, enquanto o diabo te oprime, enquanto o diabo te empurra, e você olha para a cruz, os teus olhos estão fitos na cruz. Tem um cântico que diz: olhando para a cruz, olhando para a cruz. Você tem que estar com os olhos fitados na cruz, porque há esperança para aqueles que estão com os olhos na cruz. E aí ele te pega, sabe por quê? Coloca aqui para mim Jeremias 29:11. Nós precisamos muito de Bíblia. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz a seu respeito. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você precisa ler. Ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Só que eu e você temos que confiar, porque se nós não confiarmos, nós não veremos o que está escrito neste texto. Creia. Eu e você, nós precisamos crer naquilo que Deus irá fazer. Eu quero alertar você, porque você nunca pare o que você está fazendo. Deus está te levando em algo que você, mesmo sem entender, continue sem entender, mas mesmo sem entender, continue olhando para Ele, porque ao fim, Ele te colocará num lugar muito mais alto do que você esperava. Aí você vai falar assim: mas como? E se eu morrer? Jesus é o maior exemplo disso. Naquela via cruz ali, naquele momento que ele estava sendo levado, chicoteado, coroa de espinhos, sangue, suando sangue, com sede, dando vinagre, chibatada, apanhando, sangue escorrendo. Mas ao final, nem Jesus esperava que ele estaria, a Bíblia diz que ele está no lugar mais alto, à direita do Pai, em que todo joelho, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe quem é Ele? Jesus, aquele que foi humilhado, aquele que a morte quis estragar, aquele que foi cuspido, aquele que foi chicoteado, aquele que foi desacreditado, aquele que zombaram dele, aquele que riram dele. Mas ele nunca deixou de olhar para o Pai. E aí quando ele olha para o Pai, ele diz assim: Pai, o Senhor me conhece. Sabe quando me levanto, quando me deito? O Senhor é aquele que me sondas e me conhece. Se eu corro para lá, o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo. E aí Jesus tem aquela, é óbvio que eu estou conjecturando, mas Jesus tem aquela conversa na oração com o Pai, e ele diz assim: Pai, apesar disso tudo, se for possível, o Senhor me livra deste cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Não tem um pai que não apaixona no seu filho. Sabe por que eu estou desse jeito aqui hoje? Porque eu quero ver essa igreja assim. Porque não há lugar aonde está a graça de Deus que a gente não vê o sobrenatural. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo os bares lotados, nós estamos vendo as boates lotadas, nós estamos vendo tudo quanto é coisa que não tem um cuidado, lotado, mas nós estamos vendo a casa de Deus vazia. Sabe por quê? Porque o diabo tem imposto em nós que a igreja é um lugar perigoso. Eu não estou aqui estimulando nós quebrarmos a lei, mas eu estou aqui fazendo uma reflexão. É necessário você que está em casa, é necessário você que está me assistindo, fazer essa reflexão, porque a Bíblia diz que aonde estar dois ou mais reunido em meu nome, ali eu estou, e aqui há reunião de pessoas, aqui nós estamos reunidos. Deixa eu te falar uma coisa, o problema para nós é a solução para Deus. O problema para mim é a solução para Deus. Quando eu escutei essa frase, eu confesso que eu fiquei extremamente emocionado.
Sabe por quê? Deus quer resolver os nossos problemas. O que nós precisamos entender é que nós estamos necessitando da presença dEle. Por isso que eu quero falar aqui no Getsema, eu vou dar prioridade para uma coisa. Nós vamos dar liberdade para a presença do Deus vivo agir. Sabe por quê, irmãos? Eu estou cansado de ser julgado pelos outros. Mas eu devo sim. Eu tenho um compromisso sim, mas eu quero ter um compromisso com a igreja, com a noiva de Jesus. Irmãos, vamos ir para as ruas, vamos trazer pessoas. Eu não estou falando para tirar ninguém de igreja, quem está em igreja, que fique lá. Mas eu estou falando para nós precisamos gritar nos 4 cantos, que há salvação através de Jesus. É lógico que eu quero que as pessoas venham para cá, é lógico que eu amo esse lugar, é lógico que nós estamos suando, gastando tudo que nós temos aqui. Sabe por quê? Porque eu acredito no reino. Eu acredito no reino, e eu quero andar em santidade, eu quero andar em aliança, eu quero andar em humildade. Deixa eu te falar mais ainda. Deus sabe que você tem passado. Deus sabe. Deus sabe que você tem passado. Deus sabe que você teve problemas no passado. Deus sabe. Ele sabe tudo. Agora o que está acontecendo com nós precisamos andar numa linha. Um dia uma pessoa chegou em mim e disse assim: olha, crente é alienado. E eu fiquei indignado com ele, porque eu não me acho alienado. Mas ele disse para mim: você está alienando as pessoas e você é um alienado. E aquele negócio mexeu com a minha estrutura tudo, e hoje eu entendo. O tanto que eu briguei com ele que ele estava certo. Eu quero ser totalmente alienado em Cristo. Eu quero, sabe por quê? Porque é isso que eu vou falar aqui para você. Você tem que parar de fazer a pergunta, por quê? Você apenas tem que andar debaixo daquilo que Deus lhe entregou. Para de querer saber os porquês. Para de querer ter dúvida daquilo que Deus está agindo. Se você acredita e crê que Deus age por você, que o véu foi rasgado, então calma e espera. Confia. Deus tem pensamentos muito mais altos, você sabe. Tem um texto que diz isso. Mas deixa eu compartilhar esse texto aqui com você. Não abre não, para você ganhar tempo. Olha o que a Bíblia diz. João 14, 5 e 6, diz assim: disse-lhe Tomé. Quem que era Tomé, né? Quem que era Tomé? Aquele que deixa eu ver sua mão. Deixa eu ver. Eu acho que se eu estivesse lá, eu falei: deixa eu ver sua mão, deixa eu ver seus pés. E eu ainda preciso fazer algumas perguntas para ver se você é você mesmo. Olha aqui que diz a palavra: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Talvez você está desse jeito: estou perdido, não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, o mundo acabou. Eu já vi muitas pessoas falar assim: olha, tiraram o chão dos meus pés, acabou tudo. Tudo acabou. Sabe por que acabou? Porque a sua esperança está nos homens, a sua esperança está na empresa, a sua esperança está no emprego, a sua esperança está no hospital, a sua esperança está no médico. E Deus está lhe dizendo assim: a esperança que você tem que ter sou eu. Olha o que ele responde para Tomé. Ele diz assim: Tomé, está escrito, disse-lhe Jesus, eu que estou falando. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção que está em casa. Está tão claro que só existe um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E eu não sei porque nós colocamos tanto o santo tal, o fulano de tal,
o ciclano, não existe. A Bíblia é muito clara, existe só um caminho para o céu: Jesus. Jesus. Presta atenção, porque isso aqui já aconteceu demais comigo. Não, eu estou com o meu coração arrebentado mesmo, irmão. Mas isso aqui já aconteceu demais comigo. Sabe o que está acontecendo com muitos cristãos? Sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que está acontecendo conosco. Nós temos que parar de procurar atalhos. Pare de querer atalhar as coisas, para de querer atravessar as coisas, para de querer apressar as coisas, para de querer as coisas antes da hora. Para de atalhar o caminho, porque só existe um caminho: o caminho, a verdade e a vida. Anda nele, confia nele, pronto e acabou. Não interessa e se eu morrer, não interessa, porque nem a morte, diz a palavra do Senhor, pode separar você de Deus. Romanos 8. Nem o demônio, nem anjos, nem potestades, nem esse câncer, nem esse coronavírus, nem esse infarto, nem essa dor na coluna, nem essa dor de cabeça, nem esse AVC, nem esse aneurisma, nada pode te separar do amor de Deus. Você tem que crer. Eu chamo a sua atenção que está em casa, por isso que eu queria que você estivesse aqui, porque você tem que crer, você tem que sentir esse ambiente, você tem que sentir essa unção, porque só existe um caminho: a presença dEle, e é nessa presença, não cabei, mas é nessa presença que eu quero ouvir essa canção. A porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença, e toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, me causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perco dinheiro, eu perco amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe
Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. É Jesus. É Jesus. Recebe Ele. Recebe a presença dEle. Manda a palma do pastor. Diga para Ele. É Ele. É Ele que está aqui. Aleluia. Eu não quero homem, nada, só quero luz de mim. Eita, que presença é essa? Aleluia. Pode deixa a luz assim. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu estou quase terminando, eu estou dentro do tempo. Então não preocupa com o tempo. O Ministério de Louvor fica aqui. Cuidado. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Cuidado. Nós preferimos ser guiados pelo medo, pelo estresse, pela insegurança, pela ansiedade, pela depressão. Cuidado com o que você vai escolher. Muitas vezes nós escolhemos, é isso que, em vez de Deus gerar temor em nós, o que está gerando temor em nós é o estresse, é a doença, é tudo aquilo que me faz mal. E Ele está falando para mim assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando não escolhemos os caminhos do Pai, nós vamos fracassar. Certa vez, já vi isso demais. A irmã da igreja chegou e disse: pastor, ora, eu preciso casar, ora para o fulano, o que o senhor acha, tem como dar certo? Eu digo: você já leu a Bíblia? Ela diz: sim, já li a Bíblia. E você já ouviu falar em julgo desigual? Já. Então, escolha Deus. Não force aquilo que está escrito. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós estamos com a síndrome da independência. Nós queremos andar sozinho, nós queremos caminhar sozinho. Não, eu já dou conta, eu já fiz isso, eu sou especialista nisso, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu digo para você: cuidado. Eu vou te mostrar a escolha de Saul. Saul escolheu a independência. Quando Samuel disse para ele assim: Saul, olha, o Eterno já não está mais contigo, Saul. Sabe por quê? Porque ele escolheu o atalho. Quando você escolhe o atalho, você se expõe. Cuidado com a estrada que você escolhe. Cuidado com você que está em casa, cuidado com a estrada que você está escolhendo. Deus hoje está nos dando uma nova chance. Deus está nos dando uma nova escolha. Esse é o momento. Deus está nos dando essa escolha hoje.
Se temos promessa, isso não significa que vai acontecer. Para as promessas se acontecer, precisamos estar alinhados com a vontade, com os planos do Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, as promessas nunca acontecem para mim. Lógico, você está andando sozinho, você escolheu a independência. Pare de tentar escrever a sua história, para de tentar correr os riscos de que Deus apague tudo que nós escolhemos. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Deixa eu te falar uma coisa agora muito séria. A nossa vida é a soma das nossas escolhas. A nossa vida é a soma das nossas escolhas. Deixa eu falar para você agora, quando tudo parece que está dando errado, quando eu olho para um lado, olho para o outro, está tudo dando errado, a minha palavra para nós essa noite é: sejamos fiéis a Deus. Não interessa o que vai acontecer conosco, nós temos a glória dele para nós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não troque a vida eterna. Vamos obedecer os seus caminhos. Eu sei, a pastora disse aqui, ela nem sabia que eu tinha essa anotação, ela disse aqui que na nossa língua tem o poder de abençoar e de maldizer, ou seja, vamos escolher a bênção, que saia da nossa boca a palavra abençoadora, que saia da nossa boca a palavra de esperança, que saia da nossa boca uma palavra de fé, que saia da nossa boca: você está curado em nome de Jesus. Que saia da nossa boca: haja paz em Jerusalém. Hoje, o que eu quero fazer é que você coloque tudo nas mãos de Deus. E ainda eu vou te ajudar, dizendo para você: parece que vai ser ainda mais difícil, mas escolha permanecer nele, para ele e por ele. Estou quase terminando, segura só um pouquinho. Eu não sei se você já viu, ou se você sabe, a NASA, ela tem diversas naves, diversos protótipos de foguete, diversas coisas, mas eu quero te falar, que todas as vezes que ela vai lançar um foguete, ou uma nave, o maior consumo é na largada. Depois que você largar, o consumo cai muito menos pela metade, se você for ler isso estatisticamente. Se você for ler, o que eu quero dizer para você? Está difícil? Está muito complicado? É só agora. Se jogue nos braços do Pai. Se arraste se preciso for, grite se preciso for, clama se preciso for, brigue com quem tiver que brigar por ele, para ele e por ele, mas nunca deixe de gastar tudo que você tem nele, porque a resposta é uma só. Os caminhos de Deus podem até ser mais difíceis, mas o destino é a vida eterna. É estreito a porta, concordo com você, mas é o caminho da vida eterna. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Deixa eu te falar, Gideão estava preparado para uma guerra, com milhares de pessoas, com milhares de soldados, talvez generais. Eu não sei qual a patente que existia lá, mas o plano de Deus para ganhar aquela guerra era só com 300. Então passe a confiar totalmente nos planos de Deus, mesmo sem entender a visão de Deus, vai muito além da nossa visão.
A visão de Deus não tem limite. Você quer ver? 2 Crônicas 16, 9, depois você lê em casa, mas diz assim, 2 Crônicas 16, 9, porque os olhos do Senhor, presta atenção nesse texto, porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daquele cuja os corações são perfeitos diante dele. Deus está olhando, diz que os olhos deles estão em toda a terra, mas para aqueles que têm o coração perfeito. Pastor, eu não sou perfeito, nem eu sou, irmãos, mas Jesus nos torna perfeito. Se você não tem Jesus, aceite Ele hoje, porque Jesus o torna perfeito. Provérbios 15, 13 fala assim, eu não uso ler muito texto, mas hoje eu preciso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os maus e os bons. Deus está vendo. Deus está vendo um futuro brilhante para você. Ele tem, eu sei que tem, mesmo diante das aparentes perdas. Sabe qual que é a minha palavra? Sabe qual que é a minha palavra para você essa noite? Mesmo sem entender, continue. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, ela está vazia, Ele pagou um preço, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim também grande a sua misericórdia para com os que o temem. Sabe por que eu estou pregando hoje? Por causa da misericórdia. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova manhã após manhã. Sabe por que nós não fomos exterminados? Por causa da esperança nele, em Jesus. Ele é a esperança da glória. E o meu convite para você essa noite: tire os olhos do que traz desespero e passe a olhar para a glória do Todo-Poderoso. Pare de olhar para aquilo que te leva para o desespero e olhe para o autor e consumador da sua fé. Eu só vou te lembrar uma coisa: pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou te dizer, você não está entendendo hoje, mas amanhã entenderá. Deus nunca disse que o caminho seria fácil. E aí você pode até perguntar para mim: pastor, mas qual é o privilégio, pastor? Então qual é o privilégio, pastor? Sabe qual o privilégio? Sabe qual o privilégio? De eu e você poder amá-lo todos os dias, porque Jesus conquistou, e eu posso amar a Deus, mesmo na minha insignificância. Eu quero ouvir essa canção de novo, mas eu quero deixar a minha mensagem aqui. Presta atenção, por isso que eu deixei a luz apagada, porque eu quero que você não desvie sua atenção daquilo que eu estou tentando lhe passar. Eu sei que o Espírito Santo vai completar, mas eu quero dizer para você essa noite: mesmo sem entender, mesmo com os ventos contrários, mesmo que tudo à sua volta, 10.000 de um lado, 1.000 do outro, a praga assolando ao meio-dia, o leão e a áspide, a serpente, mesmo sem entender, fique com Ele. Ele vai além, Ele vai além, Ele vai além, Ele vai muito mais além.
Ele vai além do que eu e você estamos necessitando. É um casamento restaurado, Ele vai além. É a cura de um câncer, Ele vai além. É a cura de uma dor de cabeça, Ele vai além. É a cura da sua família, Ele vai além. É a cura desse vírus, Ele vai além. Porque nós não servimos um Deus do possível, mas a palavra me garante que nós servimos o Deus do impossível. Aquilo que é possível aos homens, Ele já revelou, mas aquilo que Ele nunca revelou, esse é possível somente ao autor da vida, que é Jesus Cristo. Mesmo sem entender, fique com Ele. A presença dEle é o que nós queremos. Feche teus olhos, já vamos acabar já. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca vida, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca vida, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu quero. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca vida, só não quero perder tua presença. Mesmo sem entender, nós vamos continuar. Mesmo sem entender.